Olá, buscadores de conhecimento, tudo bem com vocês? Meu nome é Vânia Almada, sejam bem-vindos ao meu canal. E, gente, quero falar algo muito importante com vocês sobre algo que me veio, um insight e eu preciso compartilhar. A mensagem geral é: aquilo que você quer também quer você. Porém, antes de aquele seu sonho, aquele seu objetivo, aquela visualização, aquele quadro dos sonhos, aquilo tudo que você quer, aquela vida financeira maravilhosa, aquele amor, aquele relacionamento que você deseja, tá tudo aí esperando você. Porém, você tem que liberar espaço para que essas coisas venham até você. E foi o que eu entendi. Vou contar um exemplo aqui. A gente, quando inicia nesse processo de autoconhecimento, a gente estuda muito, tem muitas práticas, muitas crenças. É um processo de desconstruir tudo que você acha que é para poder construir novamente. Então, assim, quando você começa a liberar crenças que talvez agrade somente ao outro e não a você, crenças que talvez da sua família que você adquiriu, crenças da religião. Então, à medida que você vai deixando isso para lá, vai vendo que era uma ilusão, que era uma espécie de mentira, né, que a gente tem de estar alimentando ali. Então, quando você percebe isso e que você solta, que você libera, que você traz à luz essa sombra, que é isso que o professor Hélio fala sobre trazer a sombra à luz, quando você tem consciência dessas suas crenças, dessas mentirinhas que foram contadas pra gente ao longo da nossa vida. Então, quando você tem consciência disso e você se depara, tipo, ok, mentiram pra mim o tempo todo, e qual que é a verdade agora? Aí a verdade é que vai vir até você. Você chegou no momento que você se preparou conscientemente e esses conhecimentos vão vir até você. Ó o barulho, gente. Os conhecimentos vão vir até você. As oportunidades vão vir até você. Vou dar um exemplo bem clássico aqui, que eu acho que vocês já viram em todos os lugares, todas as pessoas que falam sobre algo nesse sentido, é que se você ainda está buscando característica do seu ex, dos relacionamentos passados que foram tóxicos, que foram abusivos, se você ainda está procurando característica desses relacionamentos, você não vai ter espaço para vir um relacionamento saudável com uma pessoa emocionalmente saudável, entende? Então, enquanto você não entende, ok, eu não quero isso para mim. Por que eu estou reproduzindo isso? Qual é a crença que está em mim, que está reproduzindo somente a continuidade dessas relações tóxicas? Por que eu faço isso? Por que eu reproduzo isso? Então, quando você chega nesse momento e se questiona, vai vir até você as respostas, né? Porque tem N fatores que podem estar causando isso. Pode ser relacionamento com o pai, pode ser relacionamento com a mãe, pode ter sido uma situação X quando foi criança. São N fatores que aconteceram com você, ou só um específico, não precisa ser vários, que aconteceram e que você marcou de alguma forma, feriu você, ou enfim, né? Tem N situações que podem acontecer. E essa situação você está reproduzindo ali na sua vida cotidiana, na sua vida de adulto. Então, um relacionamento tóxico, o seu relacionamento é tóxico, abusivo, por quê? Porque o seu pai era
assim com a sua mãe, seu pai passou por um relacionamento, sua mãe e seu pai passaram por relacionamentos tóxicos, seu pai batia na sua mãe, ou o seu padrasto, enfim, gente, assim, toda a infância da gente, ela é marcada por muitas situações que, enquanto criança, a gente não entende. E essas situações, elas são trazidas à tona quando a gente chega na fase adulta. Mas é trazida à tona para a gente ter consciência que a situação foi enquanto éramos crianças, que tínhamos uma visão diferente do mundo, então aquilo não foi tão traumatizante ou não foi tão real como a gente reproduz até hoje, achando que é real, entende, gente? Então, assim, esse é um exemplo de coisas que a gente reproduz na vida adulta que a gente adquiriu lá na infância. Então, para você ter uma clareza sobre tudo isso, você primeiro, né, tem que fazer terapia. E você tem que se dedicar em buscar na sua introspecção, né? Porque, gente, olha, vou falar uma coisa aqui bem real para vocês. Esse processo de autoconhecimento, ele é muito válido, você consegue sim descobrir muita coisa só, mas tem muitos fatores que levam a isso. Primeiro, você tem que estar buscando conhecimento de livros, leitura, palestra, enfim. Segundo, que você consegue entender tudo isso, consegue ter essa clareza, é você fazendo terapia. Um dos pilares nessa busca do autoconhecimento, se você não tiver fazendo uma terapia ou buscando um mentor espiritual que esteja ali conectado o tempo todo com você, dificilmente você consegue ter clareza. Porque o que pegou pra mim no meu processo do despertar foi que eu, né, já gravei outros vídeos falando da me comparava com alguém que estava com um nível de consciência muito maior, e eu já queria com um livro ou alguma coisinha consagrar a ayahuasca, achava que todos esses conhecimentos vinham até mim, né, para poder ser uma pessoa bem esclarecida. E não é, primeiro que é um processo assim lento, depende do que você está comprometido em descobrir, liberar, porque à medida que a gente vai descobrindo crenças que a gente vem adquirindo lá da infância, adquirindo lá dos pais, que, enfim, da família, aí da sociedade, do um todo, do universo inteiro, né, de todas as crenças da Terra enquanto planeta. E aí você precisa estar nesse processo de conhecimento e buscando conhecimento, gente. É muito complicado quando a gente vê alguém, por exemplo, desse povo aí da internet, vendendo curso de autoconhecimento. É válido, se torne um novo humano, se torne um não sei o quê, mas não explica que antes de você se tornar um novo humano, que é a consequência do que vai acontecer, não explica o processo do casulo da borboleta, né? Porque você vai para se transformar na borboleta, porque primeiro, antes de você se tornar um novo humano, vamos fazer um paralelo aqui com a lagartixa, a lagartixa é outra coisa. A lagarta, vamos fazer um paralelo aqui. Antes da lagarta se transformar em borboleta, ela precisa passar por um período naquele casulo. E naquele casulo que ela vai se transformar em uma borboleta. Então, assim, a gente muitas vezes acha que vai ser ali, né? Aquele processo rápido. Aí tu faça um curso aqui, melhora. Muitas coisas melhoram. Às vezes é só uma crençazinha que tá pegando ali para você deslanchar a vida. Às vezes é só algo, mas você precisa ter contato. E você só vai ter contato quando você libera. Por exemplo, o fato de eu vir até aqui, né, já falei em outros vídeos, que eu precisava liberar essa crença. E aí eu comecei a buscar em terapia, buscar em livros, buscar enfim, palestra,
Olha, gente, eu assisti N palestras do professor Hélio. Assisti o Caminho das Palestras para ser ressonante, né? E também assisti na versão paga, que agora ele fez um Hélio Couto Flix. Você assina a plataforma e tem acesso a vários cursos, então eu assinei e assisti a série Sombra assim inteira, e aí entendi quais eram as minhas sombras, que gostando ou não você tem, querendo ou não você tem. E olha, são N sombras de N níveis, de N, enfim, N categorias de sombra, né? E já não bastasse a gente ter que, enfim, e mitologia também. Então, assim, são um compilado de conhecimento que você precisa ter para você se tornar uma pessoa mais desperta, entende? Gente, eu não sei se faz algum sentido a mensagem desse vídeo, mas eu quis trazer aqui para vocês. Espero, assim, que tenha ajudado, porque eu queria que alguém tivesse sido bem sincero comigo quando eu comecei. E quando eu comecei no processo de expansão de consciência, e às vezes eu achava que era só isso, só chegar aqui e falar, eu me iluminei, né? É só as leis universais as leis universais aquela, mas para você ter consciência você precisa passar por N processos, N. E olha, eu vou falar uma coisa para você. O processo, aquele processo da lagartixa dentro do casulo simboliza muito, 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 muito a gente nas crises existenciais. Então, aquele momento que você tá com crise existencial, crise de ansiedade, buscando resposta, buscando conhecimento e nada tá fluindo, e é o processo de dentro do casulo. Esse é o processo de dentro do casulo. Então, quando eu passei por esse processo de crise existencial, para poder ter uma clareza, né? Uma clareza sobre muitas coisas. Então, era crise existencial, conhecimento, crise existencial, conhecimento, conhecimento. E esse é o processo do casulo que a borboleta fica. Então, assim, se você tá passando por esse processo, aguenta firme, que vai passar, você vai ser uma nova pessoa. Você vai ser uma pessoa madura para entender algumas coisas da vida, né? Algumas situações da vida, e você vai liberando, e à medida que você vai liberando muita coisa, vai vindo muita coisa. Então o seu fardo de ego, o seu fardo de desespero, de imediatismo, ele vai deixando você, e as coisas vão, o fluxo vai vindo na medida que você vai liberando. Então, assim, eu não sei se faz sentido esses exemplos, mas se você chegou até aqui, muito obrigada. Até o próximo.